Chegamos na semana da Páscoa novamente e será diferente nesse ano, porque nós temos o tal do isolamento causado pelo coronavírus. Por um lado, esse isolamento nos distancia, mas ao mesmo tempo o convite para celebrar a alegria da Páscoa, esse permanece como todos os outros anos. A alegria da Páscoa não depende das circunstâncias, mas depende da mensagem própria da Páscoa. Hoje é quinta-feira, véspera da Sexta-feira Santa, e nós lemos em João 13, os versículos 1 a 17, a narrativa de que antes da última ceia com os discípulos, Jesus lavou os pés deles. Jesus já estava à mesa com os seus discípulos para aquela refeição, então ele se levantou, tirou a capa dele, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos um por um. Eles provavelmente estranharam aquela atitude de Jesus. Pedro, no primeiro momento, nem quis deixar Jesus lavar os seus pés. E Jesus respondeu: Pedro, você não entende agora o que eu estou fazendo, mais tarde você vai entender. E Pedro não quis deixar Jesus lavar os seus pés, e Jesus responde para ele: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E na sequência, Jesus ensina para os discípulos que se ele é mestre e Senhor, e ele lava os pés dos discípulos, então eles devem seguir o exemplo e fazer a mesma coisa. Nós temos dois aprendizados aqui. O primeiro parte daquela afirmação de Jesus para o Pedro: você não tem parte comigo se eu não lavo os teus pés. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele está mostrando uma questão espiritual. Por isso Jesus afirma que eles não entenderiam a atitude dele naquele momento, porém mais tarde. Pedro disse a Jesus que se não lavasse os seus pés, Pedro pediu, aliás, que Jesus não lavasse os seus pés, e a resposta de Jesus foi: se eu não lavar, você não tem parte comigo. A pergunta para você hoje: você quer caminhar a sua vida com Jesus? Você aceita aquilo que ele fez por você? Na noite que antecedeu a sua morte, Jesus ensinou os discípulos que eles só poderiam andar com ele, só poderiam ter parte com ele no reino de Deus se eles aceitassem aquilo que Jesus fez por eles. Todas as questões no que diz respeito ao reino de Deus são baseadas na obra do próprio Cristo em nosso favor. Aquilo que nós lembramos amanhã, a morte dele na cruz, tem a ver exatamente com o fato de que ele estava nos servindo. Foi por nós que ele fez. E é a partir disso que nós somos convidados a crer. Essa é a mensagem da Páscoa. Você caminha com Jesus, crendo e aceitando aquilo que ele fez por você. Com ou sem coronavírus, essa mensagem continua valendo. E o segundo aprendizado aqui é a própria lição de humildade que o Senhor Jesus dá. Eu sou o Senhor e dei o exemplo, ele disse. Então vão vocês, façam a mesma coisa. Vocês serão felizes se fizerem assim. Estamos assumindo essa humildade, por exemplo, nesse tempo de isolamento que nós estamos vivendo, por causa dessa pandemia. Estamos servindo as pessoas. Alguns dizem que é muito enjoativo ficar dentro de casa, incomoda, mas nós temos chance de servir novamente os mais próximos de nós. Como igreja, só podemos ser corpo de Cristo quando servimos aos outros. O princípio é o mesmo para a vida em sociedade. Seremos sociedade apenas na medida em que vivemos para as outras pessoas. Isso vai na contramão do adorado individualismo do nosso tempo, contra o qual nós precisamos brigar. E eu proponho um exercício aqui, uma tarefa para hoje. Estamos em isolamento, temos tempo para isso. Faça um exercício de humildade. Você pode literalmente lavar os pés de alguém. Você pode fazer esse exercício em casa. Escolha uma pessoa e lave os pés dessa pessoa. Depois, você pode fazer um serviço para alguém, uma atitude de serviço para alguém de forma bem prática, bem concreta, colocando-se a serviço das pessoas. Talvez dentro da tua casa, porque você está num tempo de isolamento. Mas ao mesmo tempo, quem sabe tem um vizinho que não pode sair de casa, está na terceira idade ou num grupo de risco, num dos outros grupos de risco. Talvez você pode ir lá e fazer uma limpeza no quintal para ele. Como um serviço teu, é algo que você pode fazer fora, mas tem que cuidar muito com o fora por causa do isolamento. Realmente nós precisamos prestar atenção, cuidar das pessoas, e permanecer no isolamento também é um serviço de cuidado para com as outras pessoas. Que a graça e a misericórdia de Deus nos acompanhem
e que Deus te abençoe.